Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem? O meu nome é Marco Antônio e eu sou professor de Administração Financeira e Orçamentária. Isto mesmo. Você já deve ter ido prestar algum concurso público e reparou que essa matéria estava no edital. Essa é aquela matéria que quando o aluno chega na minha primeira aula, num curso presencial, ele, professor, nunca ouvi falar sobre isso, não é? E é uma das matérias mais importantes nos concursos públicos. E olha, eu já lhe asseguro que é uma matéria bastante fácil. Às vezes aparece no seu edital como Administração Financeira e Orçamentária, às vezes aparece no seu edital como Orçamento Público, como Orçamento e Finanças Públicas, enfim, a Administração Financeira e Orçamentária. E até quem vai prestar contabilidade pública tem que estudar primeiro a Administração Financeira e Orçamentária para depois poder entender a chamada contabilidade pública. É uma matéria muito tranquila. Não é quem não acha tranquilo, é que provavelmente nem entendeu o conceito de orçamento público. Então eu vou mostrar para você como é fácil, como é simples e como é importante, tá ok? Né? Cai para a Receita Federal, às vezes aparece uma, duas, três questões nos tribunais regionais federais, num Tribunal Regional do Trabalho, eleitoral, pode aparecer temas de administração financeira e orçamentária misturada, às vezes, uma questão em direito constitucional, em direito administrativo, agora, prova de Tribunal de Contas da União, dos Estados, né? Do município de São Paulo, do município de Janeiro, Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, não tem como, né, meu amigo? Entre 10 e 20 questões de administração financeira e orçamentária. Bom, mas vamos chegar a essa conversa inicial que você já entendeu muito bem. E, professor, por favor, não é? Explique pra gente o que é orçamento público, qual é a sua história, a sua evolução. E você vai ver que é bem tranquilo, bem tranquilo. A história do chamado orçamento público começou lá no ano de 1215, na Inglaterra. Isso mesmo, com este senhor aí chamado João Sem Terra, conhecido entre os ingleses como John Lackland, não é? Bom, como todo rei, no século XIII, não é? Ele era um homem extremamente ambicioso e estava comandando na Inglaterra um evento que nós assistimos em toda a Europa Ocidental dos séculos XIII, XIV, XV, XVI, XVII até o XVIII, que é o chamado processo de centralização do poder. John Lackland sonhava em ser um rei absolutista, mas ele tinha um problema. Os barões, os lordes, os senhores feudais eram muito poderosos, não é? E logicamente que para que ele pudesse sustentar este projeto de centralização, ele precisava de um exército poderoso, com homens bem armados, cavalos, e tudo isso, você sabe, meu amigo, minha amiga, custa muito dinheiro. Então, o que é que João Sem Terra fazia? Ele aumentava reiteradamente os impostos. Quem viu Robin Hood com Russell Crowe, lá tem a historinha de João Sem Terra, pelo menos uma parte. Bom, o fato é que os senhores feudais, os barões, os lordes perceberam. Se nós não controlarmos o tesouro real, o rei vai cada vez ter uma fome maior de tributos, de impostos, de taxas, e ele vai acabar confiscando o nosso patrimônio, a nossa riqueza, de tantos tributos, de tanta carga tributária. Não é à toa, não é que os barões acabaram enfrentando João Sem Terra, não é? Em várias lutas e desafiando seu poder, até que no ano de 1215, João Sem Terra não teve saída. Ele foi obrigado a assinar, não é, um documento famosíssimo, um documento que é um símbolo no mundo ocidental, que é a chamada Magna Carta Libertatum. Isto mesmo, a Magna Carta, que você vai estudar em Direito Constitucional. Os grandes professores de direito constitucional adoram falar, não é, da história do constitucionalismo, porque às vezes cai alguma coisa na sua prova. E eles lembram, então, até para abrilhantar a sua aula, para que o aluno se envolva mais, que ele entenda melhor. A Magna Carta Libertatum, a Carta Magna inglesa, ela é famosa porque ela trouxe vários institutos como devido processo legal, não é? A casa como asilo inviolável do homem, o direito de ir e vir, não é? Enfim, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e assim por diante. Porém, meu amigo, minha amiga, eu sempre gosto de lembrar em administração financeira orçamentária. Você acha que os barões fizeram reassinar a carta apenas por uma questão de liberdade? Claro que liberdade é um elemento muito importante, mas os barões, na realidade, estavam preocupados em controlar o rei.
Então agora, toda vez que o rei desejar aumentar os tributos, com base, com sustentação na Carta Magna, ele deverá fazer isso por meio de lei. Nasce o princípio da legalidade tributária. E, por sua vez, toda vez que o rei quiser fazer gastos, ele vai ter que planejar os gastos que ele realizará e deverá mandar este planejamento dos gastos para o parlamento inglês, que aprovará. E só após a aprovação do parlamento inglês é que o rei poderá executar esse orçamento, poderá realizar os gastos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que no ano de 1217 nasceu o conceito de orçamento público, e metade do nome da minha matéria, a administração financeira e orçamentária. Agora, professor, muito bem, o senhor contou uma bela história, mas o que é, de fato, o orçamento público? Bom, vamos fazer uma comparação com a sua vida, para que nós possamos entender o que é o orçamento público, que agora o rei tinha que submeter ao parlamento, como nessa imagem. Ora, muito fácil, né? Trouxe uma definiçãozinha que não é de orçamento público, é apenas de orçamento. Você vai ler comigo e vai acompanhar, e depois eu vou explicar e você vai entender. Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico, que compreende a previsão de receitas. As receitas são previstas, logicamente, não é quando se trata do Estado, quando se trata de uma empresa, porque ela depende de vender os seus produtos, uma fundação que depende de doações, não é? Então, compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício. Tudo bem? Não, professor, não está tudo bem. Eu continuo não entendendo o que é o orçamento. Então está bem. Eu vou lhe explicar de uma forma muito didática, com base na sua vida. Imagina, né? Você sabe, todo ano você tem algumas despesas obrigatórias, né? Tem gente que faz de cabeça, né? Tem gente que faz isso em papel de pão. Hoje não, né? O Brasil já melhorou bastante. Faz num caderninho, e tem gente que gosta de preparar uma planilha, como essa aqui, né? Então vai lá no seu Excel, no seu computador, e prepara uma planilha e coloca lá, né? Olha só o orçamento. Essa planilha é um exemplo, repare. Nós temos ali, não é, na coluna vertical, né, as receitas, salários, aluguel, não é? Nós temos aqui uma série de elementos. Aqui, não é? Nós temos salários, aluguel, não é? Receitas extraordinárias, algum biquinho, não é? E nós temos também as despesas, não é? Nós temos aqui, nós temos aqui o aluguel, nós temos o condomínio, não é? Nós temos a prestação da casa, conta de luz, conta de água, conta de gás, impostos, e isto permite que nós realizemos uma gestão muito mais precisa, não é? O planejamento numa planilha, a elaboração de uma planilha de gastos, ela auxilia uma melhor gestão dos seus gastos, e dessa forma ela acaba coibindo surpresas como não ter recursos para pagar todas as contas. Essa planilha de gastos é o que nós chamamos de orçamento. Agora, uma coisa é o Marco Antônio fazer o orçamento na casa dele. Eu posso fazer de cabeça, eu posso fazer num caderninho, posso fazer numa planilha detalhada, como você está vendo. Outra coisa é o orçamento do Estado. Por quê? O orçamento do Estado, na verdade, ele não é do Estado, ele é orçamento público, não é? Portanto, é com ele que funcionará a administração público. É com ele que os servidores públicos prestarão serviços públicos, não é? É por conta dele que serão realizadas obras públicas, não é? Não está claro? Troca a palavra público por povo. Ah, o orçamento é do povo, que permite a movimentação dos recursos públicos, os recursos do povo, que o Estado arrecadou por meio dos tributos, não é, para realizar os gastos públicos, os gastos do povo, para manter a administração pública, a administração do povo, para o servidor público, que você será ou já é, e está procurando um cargo melhor, servidor do povo, poder prestar serviços para o povo e realizar obras para o povo. Então, isto é orçamento
público. E Marco, você poderia dar uma boa definição de orçamento público? Não é? Claro que eu vou dar. Eu vou dar uma definição que um baiano fantástico deu de orçamento público, não é? Mas é essa definição que aparece nos concursos públicos. O grande mestre, jurista e ministro do STF, o finado Aliomar Baleiro. O que dizia o mestre Aliomar Baleiro? A definição de orçamento, ele dizia: orçamento é uma peça técnica na qual se prevê receitas, se fixa despesas para o exercício seguinte, autorizada pelo Poder Legislativo. Como? De novo? Claro, meu amigo, claro, minha amiga, é para você entender, farei quantas vezes necessário. Então veja, o que é orçamento público? Orçamento público é uma peça técnica. O que quer dizer uma peça técnica? É uma planilha. Nesta planilha nós vamos enxergar as despesas e as receitas previstas do Estado, autorizada por lei, lógico, passa pelo Poder Legislativo. O chefe do Executivo, todo o exercício, tem que enviar, não é, esta peça técnica, este orçamento ao Legislativo. Terceiro, para o exercício seguinte. Então, o presidente manda para o Congresso Nacional aprovar o orçamento em 2014 para 2015. No ano de 2015, mandará o orçamento para ser aprovado para 2016. No ano de 2016, mandará o orçamento para ser aprovado para o exercício 2017, no qual fixa despesas. Porque as despesas no orçamento são fixadas. De antemão, a administração pública sabe quanto gastará com servidores públicos, sabe quanto gastará com água, com luz, com aluguéis, com obras públicas. Não é porque as despesas são fixadas. Professor, mas e uma despesa que varia, por exemplo, telefone, água? É que nem na minha casa. A gente estabelece um teto e não pode passar desse teto. Se passar desse teto, a gente fecha o registro ou puxa o fio da tomada. O Estado acontece exatamente isso. Então, as despesas são fixadas. Questão de concurso público, aliás. Tudo que eu estou falando aqui é questão de concurso público, não é? E estima receitas. Por que estima as receitas? O Estado tem diversas receitas. Receitas industriais, agropecuárias e serviços, não vou entrar em detalhe agora, mas aquelas receitas que são as mais importantes são as chamadas receitas tributárias. As receitas não é que vêm dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria e das chamadas contribuições especiais, ou como gostam alguns autores, contribuições sociais. Então a massa de receitas, de recursos que entram para o Estado, vem dos tributos. E você acha que o Estado sabe se você vai pagar o teu tributo em dia? De repente você resolve adiar o pagamento do IPTU para o outro ano, porque teve um problema para esse ano. Ou então, não é? Muitas empresas vão produzir menos porque a economia está desacelerando. O fator gerador vai ocorrer menos vezes e, portanto, o Estado vai arrecadar menos, teremos uma queda na arrecadação. Então, não dá para saber com certeza no ano de 2014 quanto será arrecadado em 2015. Não dá para em 2015 saber quanto será arrecadado em 2016. Não dá para saber em 2016 quanto será arrecadado em 2017. Por isso, meu amigo, minha amiga, não é? Que a receita ela é uma previsão, ela é prevista, ela é estimada. Então é isso que é o orçamento público. É uma planilha que a gente chama de peça técnica, como o doutor, não é? O excelentíssimo Aliomar Baleiro chamava, peça técnica, que ela é aprovada pelo Legislativo para o exercício seguinte, não é? E que fixa despesas e autoriza estima receitas. Agora, para que você veja, eu fiz questão de trazer aqui um dos anexos do orçamento público brasileiro. Então veja aqui, o anexo do orçamento da União. Não é logicamente que você não vai conseguir ler, por favor, não force, porque aqui nós queremos que você passe no concurso, não tem um problema de vista, não é? Mas se você deu para dar uma olhada em umas palavras, você vai reparar que aqui estão as receitas previstas do orçamento para o ano seguinte, não é?
tá certo? E aqui uma outra planilha, essa então mais difícil ainda, que tem as chamadas despesas fixadas. Então está aí a planilha das despesas. É assim que é o orçamento. Mas, professor, eu pensei que toda lei fosse escrita na língua portuguesa. Não, aqui você está vendo uma lei que ela está na forma de um orçamento, de uma planilha, não é? Então veja, o orçamento ele será submetido ao legislativo, exatamente como era em 1217 na Inglaterra. Claro que o parlamento não era nesse prédio, né, meu amigo, minha amiga, né? Mas veja, a partir de 1217, João Sem Terra, que está à esquerda do quadro, era obrigado todo ano a enviar o orçamento para ser aprovado pelo parlamento. O parlamento, dessa forma, passa a funcionar como um controlador do gasto público. Essa é a vantagem, né? Então, o parlamento que vai controlar. Se o rei mandar um orçamento descabido, o parlamento não aprova. E se não aprova, ele não consegue executar o orçamento no exercício seguinte. E o Estado vai pagar os seus servidores como? Como é que o Estado vai pagar as suas obras? Comprar armas, equipamentos, cavalos, não é? Bom, essa tradição iniciada lá na Inglaterra, ela está refletida na nossa Constituição de 1988, conforme eu fiz questão de reproduzir aqui no artigo 165 da Constituição. São leis de iniciativa do Poder Executivo, não é? Inciso 1, que não está aí, o Plano Plurianual. Inciso 2, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E inciso 3, a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, que está aqui sendo chamada, denominada de os orçamentos anuais. É a famosa LOA do seu concurso público. Lei Orçamentária Anual, Lei Orçamentária da União, também chamada de Orçamento Geral da União, tá certo? Professor, por que que o senhor colocou Juscelino Kubitschek na foto como presidente? Porque ele é simpático, não é? Ele era um charme de pessoa, não é? E ele agrada a amigos e inimigos de todos os partidos, não é isso? Então veja, ele está representando o nosso presidente da República, querido. O nosso presidente da República, todo ano, não é como já fazia lá o rei João Sem Terra na Inglaterra, mas agora por força da nossa Carta Magna, ele pega aquela planilha, que é o orçamento público, envia para o Legislativo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional autoriza e no exercício seguinte este orçamento será executado. Tudo bem? Eu espero, não é que esses poucos minutos que eu estive com você, você conseguiu ter uma noção geral do que é o orçamento público. Lógico, aqui é apenas o início da nossa aula, não é? Porque depois eu vou falar do plano plurianual, da LDO, da LOA, do papel do Congresso Nacional, do ciclo orçamentário, da comissão mista do orçamento, não é? Vamos entrar aí na lei no artigo 66, vamos entrar no artigo 67 das vedações, vamos entrar na lei 4.320, não é? A lei de finanças, orçamento público e contabilidade pública, e lógico, não é? Na lei de responsabilidade fiscal, que sempre cai nos concursos públicos, fora alguns decretos muito importantes, como 28, 29, 98 e o decreto 93.872. Nesse momento, eu espero que esses breves minutos tenham esclarecido um pouco mais o que é o orçamento e como ele funciona. Um abraço a todos vocês, meus amigos e amigas.